Sim, ok. Então, se vocês olharem no nosso programa da disciplina, tá? Vocês vão ver que ela é dividida em... Tem as unidades ali, né? Mas a gente tem basicamente uma unidade de projetos elétricos residenciais, que foi o que a gente viu, né, no primeiro trimestre. Aí tem uma unidade de projetos elétricos prediais, que foi o que a gente viu no segundo trimestre. E a gente tem uma unidade também de projetos elétricos industriais, tá? Projetos elétricos industriais é uma parte bem específica, tá? Então, eu vou dar, assim, uma visão, assim, para vocês, uma visão mais geral, uma introdução ao assunto, tá? Mas a gente não vai se ater muito, assim, nessa parte de projetos elétricos industriais, tá? Depois, tá? A gente vai ver, então, a parte de serviços auxiliares, né? Também uma pincelada, assim, sobre essa parte de, como funciona, por exemplo, interfones, campainhas, né? Como a gente faria isso no projeto elétrico. Depois a gente vai ver uma parte de aterramento, que eu sei que vocês adoram, nessa parte de aterramento. Aí a gente vai ver também sobre sistema de proteção contra descarga elétrica, tá? Sobre SPDA e também sobre DPS, que são dispositivos, né, contra surtos de tensão, tá? Então, essas são, né, os conteúdos que a gente ainda tem para ver, tá? Hoje eu espero, né, começar a acabar aqui essa parte dos projetos elétricos industriais, que, né, vai ser só para vocês terem uma visão, mas eu acho que é bem interessante, assim, a gente fica refletindo sobre bastante coisa quando a gente começa a ver essa parte de projetos elétricos industriais. Alguém tem alguma ideia aí? O que será? Vou fazer um projeto elétrico de uma indústria. Como que será que eu vou fazer isso? O que será que eu preciso fazer para a gente fazer o projeto elétrico de uma indústria? O que vocês acham que a gente tem que levar em conta quando a gente for pensar, né, em projetar a instalação elétrica de uma indústria? Saber que tipo de máquinas vão ter? Lucas, pode repetir que cortou aqui para mim? Saber quais tipos de máquinas que vão ter nessa indústria. Eu não consegui ouvir nada, mas eu acho que é minha internet. Vocês conseguem me ouvir bem? Não fica travando? Não. Dá pra escutar bem. Pois é, tá tudo tranquilo. Tá. Eu não consigo ouvir o que vocês falam, mas eu vou continuar aqui. Então, qualquer coisa, eu peço que vocês desculpem, gente. Respondam escrevendo, talvez, porque eu não consigo entender nada. Mas eu sei que o problema é comigo, tá? Isso, isso. Saber que tipos de máquinas vão ter é bem importante, né? Porque, assim, ó, as normas que a gente tem, né? Que até quando a gente foi estudar agora os projetos prediais, a gente viu, né? A gente sabe as normas em frente a tomadas, iluminação, para residências, né? Porque isso é uma coisa de mais de uso comum. Porém, já nos prédios, que a gente tem algumas cargas específicas, já não tinha norma para isso, né? Então, nas indústrias, né? Pensando assim, ó, o que a gente precisa inicialmente, né? Para a gente começar, são as plantas, né? Então, que plantas que a gente precisaria, né? Pensem, vamos começar agora, a gente vai precisar fazer o projeto de uma indústria, tá? Então, a primeira planta, né? Seria a planta de situação, tá? O que é isso? Lembram da planta de situação? A gente também tinha essa planta nos outros projetos. Essa planta de situação, ela só situa, né, onde está a indústria, tá? Então, tá na rua tal, tá na localidade tal. Porque a gente precisa saber isso para entrar em contato com a concessionária, né, para ver se a rede elétrica que existe nesse local comporta essa nossa indústria, tá? Ou se vão ter que ser feitas mudanças, né, reformas nessa rede para que comporte essa potência que vai ser instalada lá, né? Porque uma indústria, né, normalmente a gente tem uma potência bem alta, né? Não é qualquer potência, certo? Um valor de potência alto. O que mais que a gente precisa, então? Saber a planta baixa da arquitetura do prédio, né? A gente precisa disso em qualquer projeto, mas aqui, né, pensando numa indústria, uma coisa que é importante é o quê? A planta baixa do arranjo das máquinas. Ou seja, onde vão ser instaladas cada máquina, tá? Onde vão ser instalados os motores, onde vão ser... Daí, claro, depende, numa cozinha, né, onde vão ser instalados os fornos, tá? Por quê? Tem que ver onde a gente vai colocar as tomadas aí, né? Porque cada tomada vai ser específica para uma máquina diferente, então a gente tem que ver onde a gente vai colocar essas tomadas, tá? E também, né, essa planta de detalhes. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma máquina aqui, tá?
mas tá passando uma esteira aqui em cima, né? Então eu também não posso trazer sei lá, um fio lá do teto para ligar ali, porque talvez tenham outros obstáculos no caminho, né? Então talvez eu tenha que trazer uma tomada subterrânea, né? Pelo piso para essa máquina, certo? Então a gente sempre tem que, né, além de saber onde as máquinas vão ficar, a gente também precisa, né, saber tudo que vai estar localizado aqui naquele ambiente, se vai ter alguma esteira, se vai ter, sei lá, alguma instalação talvez que esteja saindo vapor, que daí, né, a gente não pode colocar os condutores ali, porque senão eles vão ser danificados, né? Todas as peculiaridades, né, esses detalhes a gente vai precisar saber, tá? Então já vão refletindo aí, né? Vejam quão complexo que é. Eu trouxe esse desenho aqui, tá, pessoal, que é de uma cozinha, tá? Então vocês podem ver, né, que nas paredes aqui a gente tem algumas pias, né? Aqui é uma coisa mais simples, né? Aí aqui no meio, né, a gente tem um fogão, tá? E aqui em cima tem, eu acho que é coifa o nome disso, né? Que puxa o ar ali, tá? Aí olha só, pensem, ó, vamos pensar comigo, ó, a coifa, né? A coifa, por exemplo, onde eu vou colocar a alimentação dessa coifa, né? Provavelmente eu vou ter que colocar uma tomada, então, no teto, certo? Eu não posso, né, pegar uma tomada do chão e daí eu vou ter um fio, né, ligado lá da coifa no alto até o chão. Imagina o quanto isso ia atrapalhar, ainda mais aqui, por exemplo, que esse forno tá bem no meio do aposento, né, do ambiente ali, tá? Então, não, eu preciso aqui colocar uma tomada no teto. E desse meu fogão, se esse fogão for elétrico, onde que eu vou ter que colocar a tomada? Então eu acho que do fogão, né, eu vou ter que colocar uma tomada no solo, certo? No chão, no piso. Por quê? Se eu for colocar uma tomada no teto, imagina, vai ficar o fio indo até o teto. Ou se eu colocar, né, não dá para eu colocar aqui numa parede, porque também eu teria que ter todo esse cabo, né, ligando lá numa parede, tá? Então vejam que é bem mais específico, né? Quando a gente for fazer um projeto industrial, a gente tem que ter muitos detalhes em mente, né? Sempre onde vai ser o posicionamento e também, né, se a gente vai ter algum obstáculo no caminho ou não, para ver onde a gente vai instalar as tomadas, né, da melhor maneira. Pensando nessas pias todas que estão ali nas paredes, né, pensem que a gente também poderia ter várias torneiras elétricas, né? Então, para cada pia, a gente teria que colocar também, né, ali o ponto de tomada, que lembrem que, né, quando a gente tem, então, aparelhos de aquecimento de água, a gente não pode, né, ter o ponto de tomada em si, a gente tem que fazer a ligação direta, né, isso vale para chuveiro também, para torneiras elétricas, certo? Então, vamos pensando, aqui a gente está num exemplo, né, de uma cozinha que é necessário, tá? Além, né, desses dados, dessas informações iniciais que a gente precisa, a gente tem que cuidar de alguns aspectos também, tá? Quais seriam esses aspectos, então, né, que a gente considera, então, já num projeto elétrico industrial? A flexibilidade, o que é isso? Que talvez eu consiga, né, por exemplo, agora eles estão ampliando a empresa e vão trocar algumas linhas de lugar, né, alguns equipamentos de lugar. Será que eu consigo, né, com a instalação elétrica que eu tenho, modificar algumas coisas de lugar, ou isso vai comprometer toda a minha instalação, né? Então, a gente sempre tem que tentar ter esse aspecto de flexibilidade. Sim, é difícil, né? Porque tem alguns aparelhos muito específicos que a gente vai, né, dimensionar, provavelmente numa instalação industrial, cada tomada, cada circuito vai ser por um aparelho diferente, né? A gente não vai estar juntando ali vários aparelhos no mesmo circuito. Porque normalmente a gente tem aparelhos com uma potência muito alta que já vão exigir circuitos específicos para eles, tá? Essa parte de acessibilidade, então, seria o quê? É isso que eu tava falando, né? Que nem da coifa, né? Daí eu vou ali colocar uma tomada no chão para coifa, então vai ficar aquele fio ali no meio. Então, né, eu não vou conseguir me movimentar, eu vou ter que tomar cuidado, que vai ter aquele fio passando, então a gente tem que eliminar isso, tá? Tem que ter acesso ali a todas as máquinas, tá? E também a ligação deles, né? Não adianta, eu vou colocar lá uma máquina, vou colocar o ponto de tomada, mas eu vou colocar num lugar que eu nunca mais consiga mexer. Aí, se vai acontecer algum problema, eu nunca vou conseguir desligar, né? Vai queimar a máquina e eu não vou conseguir desligar, tá? Claro que vocês vão ver que aqui a gente vai ter, né, disjuntores, equipamentos de proteção, que eles são um pouquinho mais, né? A gente vai ter que investir um pouquinho mais na proteção do que a gente fazia, né? Por exemplo, na nossa residência, que a gente tinha só os disjuntores, tá? Porque aqui a gente está falando de potências bem maiores, tá? Bom, confiabilidade, né? Então, a gente tem que tentar, né, que
o nosso sistema seja o mais confiável possível. Isso também entra daí essa parte de proteção, que daí assim, né, pessoal, agora a gente tem que pensar em curto-circuito, em sobretensão, tá? Em dispositivos de surto, tá? Então, a proteção aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dispositivos, né, em outra parte, mas aí é um pouquinho mais complexo, tá? Então, a gente também tem que garantir que, caso aconteça algum problema, os nossos aparelhos de proteção vão atuar, tá? E aqui, esse último aspecto, que é de continuidade, quer dizer o quê, né? Que, por exemplo, deu problema num aparelho. Ok, quer dizer que eu consiga desligar esse aparelho, mas que o resto da minha instalação continue funcionando, né? Que, deu problema num aparelho, eu vou ter que desligar toda a minha indústria, né? Imagina, eu vou ter que parar a produção só para eu arrumar esse aparelho. Então, a gente tem que evitar isso, né? Pensem que, quando a gente está pensando em indústria, né? Todo o tempo é crucial, né? Se é uma linha de produção, no momento que tu vai ter que fazer uma manutenção ou que acontece algum problema, se tu tiver que parar, tu vai parar toda a produção. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que tu não consiga produzir, então tu não vai conseguir vender, né, o produto, ou talvez não vai conseguir atingir os prazos que tu precisa deixar as peças prontas, né? Então é bem complexo isso, né? Por isso que é importante ter uma instalação elétrica adequada também. Qualquer dúvida ou curiosidade que vocês tiverem, vocês podem ir me escrevendo daí aqui do ladinho, tá? Que daí a gente vai conversando. Então, se alguém não entendeu alguma parte do que eu tô falando, tá? Bom, quando a gente pensa, né, em indústrias, algumas normas, tá? Quais são essas normas, né? Aqui tem as normas brasileiras, as NBRs, tá? Claro que a gente tem que, né, entrar também nas normas das concessionárias, que nem, por exemplo, da CPFL, para ver se ela vai dizer algo em relação àquilo. E também, né, essas aqui são as normas mais gerais, tá? Por exemplo, aqui é o NBR 5410, que é que a gente já vem estudando, né? Instalações elétricas de baixa tensão. Oi, Ricardo. Também temos a NBR 14.039, que daí ela é de instalações elétricas de média tensão, tá? De 1 a 36 kV, tá? Temos aqui uma norma para iluminação de interiores, tá? Por quê? Porque agora, pessoal, pensem que a gente vai, por exemplo, pode ter locais, né, que a gente precisa de uma iluminação melhor, tá? Sei lá, depende do que estão produzindo ali, né? A gente precisa de uma luz boa lá, tá? Ou, né, pensem numa indústria, é um espaço amplo, muito grande, então a gente tem que ter uma iluminação adequada, tá? Então tem uma norma aqui que diz que só sobre iluminação, que daí ele fala até quais são os níveis de iluminância, né, para a gente fazer o projeto de quantas lâmpadas vai ser necessário, qual é o espaçamento que eu vou dar entre elas, tá? Então a gente precisa seguir essa norma aqui de iluminação. Pensem também que numa indústria de grande porte, que ela tem, né, um galpãozão, alguma coisa assim, a gente vai gastar, né, vai ter uma alta potência em iluminação, porque a gente vai precisar de muitas lâmpadas para iluminar o local. Outra norma aqui, né, NBR 5419, que é a proteção das estruturas contra descargas atmosféricas, né, os famosos para-raios aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas também. E além dessas normas gerais, né, as NBRs, a gente também, né, dependendo do tipo de aparelho que a gente vai utilizar, a gente também talvez tenha normas específicas, né? Por exemplo, se eu tiver um transformador, tem normas específicas para transformadores, também tenho que seguir essas normas. Se eu precisar de um painel, de um conector, né, alguma coisa assim, né, a gente tem que ver se não vai ter uma norma específica para isso, tá? Ricardo, a gente está falando sobre projetos elétricos industriais, tá? Então, só estou dando, né, uma ideia geral, assim, para vocês de tudo que a gente tem que levar em conta quando a gente tiver, né, tiver que fazer o projeto de uma indústria. Bom, sobre, né, as condições de fornecimento, então, de energia, né, é aquilo que eu falei lá no início, a gente tem que ter a planta de situação para a gente saber onde estamos instalados, para saber se a concessionária, né, tem condições de suprir essa carga, essa potência que a gente está colocando lá, e daí o que a gente precisa saber, né, qual é a tensão nominal lá do sistema, né, porque, claro, depende, né, a gente não vai ser alimentada, né? Uma indústria, ela não é alimentada em baixa tensão, tá?
só se tiver uma potência muito pequena, normalmente é em média ou alta, tá? Então a gente tem que saber, né, qual é a tensão que a gente vai ser alimentado, se tem alguma restrição de potência, né, se a gente tem um limite de potência. Essa parte aqui, ó, de capacidade de curto-circuito e impedância equivalente, isso aqui é importante para as proteções que a gente vai utilizar na nossa indústria, tá? Vocês vão ver um pouquinho dessa parte de capacidade de curto-circuito no ano que vem, tá? Na matéria de CEP, então, que vocês vão ver, né, sobre o projeto de redes aí, né, de redes de postes, né, de torres, vocês não vão ver, eu acho, só se mudou a emenda, tá? Mas aí, então, vocês vão ver, né, essa parte aqui de capacidade de curto-circuito, tá? O que isso quer dizer? Mas é para... Isso a gente precisa saber para fazer o dimensionamento da proteção, tá? E como o Lucas falou lá no início, né, a gente tem que saber quais são as cargas que a gente vai ligar, tá? Então, por exemplo, se eu vou ligar um motor, qual é a potência do motor, qual é a tensão, qual é a corrente, qual é a frequência, qual é o número de polos, quantas fases ele precisa, como ele funciona, se ele tem uma alta corrente de partida, se eu preciso compensar isso, né? Essa parte de dimensionar as máquinas em si, normalmente não é a pessoa que está fazendo o projeto da instalação elétrica que vai fazer. Normalmente outros engenheiros já fizeram isso, né? Já dimensionaram quais máquinas vão ser necessárias, se vai ser preciso um CLP, por exemplo, o que vai ser preciso para dar partida nesses motores, tá? Daí aqui, né, eu coloquei, por exemplo, fornos a arcos, também a gente tem que saber várias especificações, né? E qualquer carga que a gente tiver, né, pessoal, agora vão ser cargas bem específicas, né? Então a gente tem que saber o máximo de informações possíveis, tá? Para isso, né? Para ver, se talvez quando eu ligar uma carga vai dar interferência na rede, então eu tenho que evitar isso, né? Ou se eu ligar essa carga vai ter uma potência muito alta, daí vai cair o disjuntor, porque vai dar um pico quando eu fazer essa ligação, certo? A gente tem que tudo prever isso, então a gente tem que saber quais todas as cargas que vão ter, como vai ser dada a partida, né? Para a nossa rede também comportar tudo isso. Tá? E aqui, então, mais ou menos, né, como a gente faria essa concepção desse projeto. Pensem que a gente já conhece tudo isso, né? Já conhece todas as plantas, já conhece todo o layout, já conhece quais são todas as cargas que vão ser instaladas nesses locais. O que a gente faz, né? Então, primeiro, a gente vai dividir, né, a nossa indústria, nossas cargas em blocos, tá? Cada bloco vai ter um quadro, né, um quadro de distribuição lá que vai ter, né, os elementos de proteção e também os comandos. O que são os comandos, né? Como a gente vai ligar isso, tá? Normalmente, então, para a gente fazer essa divisão em blocos, a gente divide em setores, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo aqui, né, de uma indústria metal mecânica, ó. Então, pensem, ó, tem então ó, o setor da estampagem, tá? Então, eu vou ter um quadro lá, né, com meus elementos de proteção e de comando só para o setor de estampagem. Aí, já para os compressores, eu vou ter lá outro quadro com todos esses equipamentos, né, com todos também, né, os elementos ali de proteção e comando dentro. De solda, de laminação, parará, tá? Então, claro que isso vai depender muito de que indústria tu vai ter, do tamanho dela, né? Mas a gente vai tentar dividir em blocos, tá? E daí, cada carga, né, cada quadro, então, vai ter algumas cargas para ser alimentado, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Ou, ok, eu tenho, por exemplo, estampagem, mas eu tenho uma máquina aqui e outra lá longe, né? Então, eu não vou colocar elas no mesmo quadro, né? Isso também depende da localização, né? A gente tem que colocar no mesmo quadro, certo? As máquinas que estão perto umas das outras, né? Lembrem que o quadro é dali que vai sair os cabos, né, que vão alimentar essas máquinas. Então, quanto maior vai ser a distância, maior vai ser a queda de tensão, maiores vão ser o custo com os cabos, porque eles vão ter que percorrer longas distâncias, maior vai ser a perda de energia também, tá? Então, lembrem, né, que nessa parte de onde a gente vai localizar esses quadros também, depois que a gente fizer essa divisão, esses quadros vão ter que estar num local de fácil acesso, né? Eu não posso ter um quadro ali com os dispositivos de proteção, né, das máquinas, num local que eu nem consigo acessar, o que vai ser muito difícil, né? Se acontecer algum problema, né, pessoal, eu tenho que conseguir ir lá e desligar tudo, tá? Então, a gente tem que pensar também, além de dividir, né, para estar próximo, também que tem que estar em locais de fácil acesso. Que foi o que eu estava falando para vocês, né, sobre a localização, né, mas é o que está escrito aqui, né.
Então, tem que estar no centro de carga, né? O que seria o centro de carga? Que ele esteja... A gente fez um cálculo sobre isso. Lembra lá quando a gente foi fazer onde era o quadro de distribuição da nossa casa, a gente analisar, né, todas as potências que a gente tem ali e onde elas estão localizadas, para a gente sempre tentar deixar mais perto das maiores potências, né? Porque quanto maior a potência, maior vai ser a bitola do condutor. Então, vai ser o condutor mais caro. Então, é melhor que a gente tenha, né, uma distância menor para a gente não gastar muito com esses condutores de bitola maior, tá? Também tem que estar próximo à linha do fluxo de alimentação. O que é isso? São os cabos que vão chegar até esse quadro para desse quadro ser distribuído, tá? Então, a gente também, que eu falei, né? A gente até conversou sobre isso hoje. O nosso quadro de distribuição da casa, né? Ele tinha que estar perto também lá, né, do nosso medidor de energia. Por quê? Porque são os cabos com bitolas maiores. Então, tem que estar próximo para que a gente não tenha um custo muito elevado em cabos, tá? Afastado da passagem sistemática dos funcionários, tá? Então não tem que ter num local, né, que esteja sempre muita gente passando, tem que estar num ambiente bem iluminado, tem que ter um local de fácil acesso, não pode estar em locais, né, que tenham gases, né, que tenham uma inundação que possa mexer, né? E também, né, em locais de temperatura adequada, porque os disjuntores em si, eles são acionados por a temperatura, né? Conforme o cabo vai esquentando, se ele esquentar muito, o disjuntor vai abrir, tá? Então, se a gente ia colocar isso num local que tem uma temperatura elevada, pode ser que a gente tenha alguma... Sei lá, o disjuntor vai baixar, né? Vai cair, vai acionar, mas não é necessário, não, a gente não teve uma elevação, tá? Só o nosso quadro tá num lugar que a temperatura já é mais elevada e que fez com que ocorresse esse disparo lá no disjuntor. Quando a gente fala da indústria, tá, pessoal? A gente vai ser alimentado em média ou alta tensão, tá? Então, a gente também vai precisar de um transformador, tá? Que a gente está chamando de subestação. Depende de quanta potência a gente precisar na nossa indústria, talvez a gente tenha que ter uma subestação maior, tá? Talvez não seja só um transformador, ou seja, mas ele seja de grande porte, tá? Então, aqui pensem também, né, que nem lá no nosso prédio, né, que a gente tinha, então, um quadro, né, com todos os disjuntores e medidores, e daí desse quadro, né, saíam os condutores para cada apartamento ou para cada loja. Aqui é mais ou menos o mesmo esquema, né, só que a gente vai ter um quadro de distribuição geral, tá, que desse quadro que vai para cada quadro terminal lá para os blocos, né, para os centros de carga que a gente dividiu, tá? Esse quadro de distribuição geral também tem que estar perto da subestação, lá perto do nosso transformador, tá? Só para vocês saberem, então, que, vejam, a gente já viu lá, né, que nos prédios a gente podia ter a medição em média tensão. Aí o tipo de energia, né, não é que nem a gente faz agora, né? Por exemplo, quem mora numa casa que já chega ali a conta em 220 volts, tu paga pelo quilowatt-hora que tu consumiu, tá? A medição em média tensão já é um pouco diferente, os valores são diferentes porque tu está sendo alimentado em média tensão. Para empresas também, tá? Para empresas, pessoal, essa parte de tarifação já é mais complexa, tá? Por quê? Tu vai dizer para a concessionária de energia qual é a demanda que tu vai consumir e tu vai pagar em relação a essa demanda. Então, tu tem que já falar assim, ó, eu quero pagar a tarifa referente à demanda tal, tá? E para empresas, por exemplo, né, eles pagam por causa do horário que eles consomem energia. Eu não sei se vocês já foram no mercado, por exemplo, e daí às 6 da tarde, tipo, desliga tudo e liga de novo e entra o gerador, tá? Não sei se vocês já perceberam, né, que às vezes a gente tá no mercado ou em algum estabelecimento nesse horário, e daí desliga tudo, né, e daí, né, a gente vê que o gerador entra, então, e daí tudo fica alimentado pelo gerador. Por quê? Porque a gente tem o horário de ponta, né, que é das 6 da tarde até as 9 da noite. Nesse horário, o preço da energia que as empresas, que as indústrias pagam é mais cara, tá? Então, eles também pagam de acordo com o horário do dia que eles consomem a energia, certo? Então, por isso que muitas empresas têm geradores próprios, que daí nesse horário que a energia é mais cara, eles desligam, né? Não utilizam mais a energia da rede da concessionária, e sim, eles começam a produzir a própria energia através de geradores, tá? Para tentar diminuir, então, o custo da energia que eles estão pagando.
tá? E aí, nessa parte de tarifação também, tá? Depende de qual é a tua demanda, de qual a potência que tu tem lá, de quantas energia tu vai precisar, daí tu vai se encaixar em alguma das faixas que ele tem, tá? Tu já tem que dizer qual tarifação tu quer, tá? Essa é uma parte, eu já tive disciplina sobre isso na graduação, né? Só de como a gente faz isso, né? De como a gente define qual é a tarifa que cada empresa vai pagar, tá? E os medidores, né, das empresas, das indústrias, eles também medem, né, a potência reativa, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem a potência ativa, né, que, por exemplo, cargas resistivas, né, toda potência é potência ativa, mas quando a gente tem cargas, né, como capacitores, indutores, né, e motores têm esses elementos dentro, a gente também tem uma potência aparente, que essa potência é necessária para que esses dispositivos funcionem. Então, em indústrias, né, essa potência também é medida. E às vezes tu vai ter que compensar essa potência, né? Por exemplo, se tu está utilizando muita potência reativa, isso pode causar distorção na rede elétrica. Então, tu já vai ter que prever, né, alguns elementos ali dentro da tua empresa, dentro da tua indústria, para compensar, né, essa potência aparente que tu está consumindo. Tá? Aí outra coisa que a gente tem que cuidar também, né, é como, né, a gente vai sair lá desse quadro da distribuição até os quadros dos circuitos terminais, tá? O que isso quer dizer? São os eletrodutos, né, como a gente vai fazer, então, o dimensionamento. Mas aqui, vejam, pensem numa empresa, né, a gente vai ter um circuito quase para cada equipamento, porque vão ser equipamentos de uma potência muito alta, e esses condutores, eles vão ser muito grandes também, né? Imagina, eu tenho máquinas aí, sei lá, de potência muito grande. Então, a gente vai ter bitolas de fios muito grossas, tá? Com isso, se eu vou ter que ter um eletroduto muito grande para que eu consiga passar tudo isso dentro, tá? Então, normalmente, a gente não utiliza, né, eletrodutos, a gente utiliza, por exemplo, eletrocalhas, canaletas, né? Se vocês pensarem ali no cientismo, acho que a gente tem, claro, não é uma indústria, né, mas a gente também tem eletrocalhas, né? Eu já mostro umas fotinhos aqui para vocês verem o que é, tá? Então, além de a gente ter que dimensionar isso, né, que talvez não sejam mais eletrodutos, tá? Talvez sejam outros tipos, né, de dutos, a gente também tem que ver qual é o caminho que eles vão percorrer, tá? Por exemplo, se eu tiver alguma máquina que ela movimenta no alto, né? Então, eu não posso ter um duto ali que essa máquina pode bater, tá? Ou se eu tiver alguma coisa que sai vapor, que seja uma fonte de calor, eu também não posso passar um duto por ali, porque isso pode danificar os meus condutores, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar em tudo que está acontecendo ali na indústria para a gente ver direitinho onde vão estar localizados esses dutos. E essa subestação que eu falei, né, que, por exemplo, o nosso transformador é um transformador maior, a gente tem que pensar também onde ela vai ficar, tá? Então, pensem aqui, ó. A gente tem uma fábrica aqui por fora, ó, e aqui dentro tem vários blocos, né? Por exemplo, aqui eu posso produzir tal peça, aqui outra, né? Então, ó, a subestação, que é essa aqui, ó, que vai ter a transformação, né? Tem que ficar perto da entrada. Por quê? Porque os cabos, né, são os maiores, tá? E aqui dessa minha subestação que eu vou encaminhar, então, né, para dentro de cada peça, né, de cada local que eu vou ter dentro da minha fábrica, tá? A gente tem que tentar deixar tudo próximo, né? Porque esses cabos, esses condutores são bem grandes, né? São de bitola elevada. Nem sempre é possível, né, pessoal? Mas, claro, a gente sempre tenta, né, deixar o mais perto possível, tá? Então, a gente também tem que pensar, né, onde vai ficar essa subestação para ficar perto da entrada de energia, mas também perto, né, dos locais que a gente tem que fornecer essa energia. Tá bom, aqui, né, seria essa parte, né, da subestação, tá? E aqui daí eu trouxe outra imagem, né, aqui daí a gente já tem, né, digamos, uma indústria diferente, ó, aqui então a gente tem, né, aquela subestação, tá? Tem o transformador aqui, e daí, ó, aqui saem os circuitos, né, ó. Então, aqui temos a subestação, tá? Aí, ó, daqui, ó, temos, então, a distribuição que vem até aqui, ó, tá? E aqui, a gente tem um quadro terminal, ó. Então, pensem que essa parte aqui, ó, é um setor, tá? É um centro de carga, e aqui é outro, ó.
Então, ó, essa região aqui eu tenho este quadro aqui, tá? Que daí aqui ó, a gente alimenta esses 3 motores, e aqui embaixo ó, a gente tem outro quadro que a gente alimenta esses 6 motores, tá? Então, aqui, né, temos 2 blocos ali de carga separados, tá? 2 setores separados, certo? Aí aqui também, né, daí sai um circuito aqui para cada motor. O que a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente tem motor, né? A parte de seccionamento, ou seja, se eu quiser desligar esse motor, como eu faço para desligar? Vai ter um botão, vai ser um CLP, o que vai ser? Proteção contra curto-circuito, tá? Então, se acontecer um curto, eu tenho que garantir que essa proteção vai acionar, tá? Que não vai danificar o meu aparelho. Também proteção contra acionamento automático, tá? Por exemplo, sei lá, deu uma queda de energia lá e daí ligou tudo de novo. Será que esse motor já vai sair ligado? Não, né? Eu tenho que garantir que ele só ligue quando eu quiser, tá? Então, vejam que aqui a proteção ela é um pouquinho mais complexa, que a gente tem que prever vários cenários e que nada vai acionar no seu tempo indevido, né? No tempo que não seja necessário. E também aqui, né, o circuito individual seria que cada equipamento aqui, como ele é uma potência muito alta, né, ele vai ter um circuito próprio para ele, tá? O que é dentro dessa parte de dimensionamento, né, dos sistemas, aí vejam, né, do que a gente vai ter que dimensionar é parecido, né, só vai ser numa larga escala, né, por exemplo, quais os cabos que a gente vai utilizar, quais os condutos, né, os dutos, ou seja, se eu vou utilizar um eletroduto, se eu vou utilizar uma bandeja, se eu vou utilizar uma eletrocalha, né, tudo que eu vou utilizar ali para fazer essa divisão dos circuitos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, ó. Então, pensem, ó, aqui a gente tem um quadro de distribuição, tá? Então, daqui a gente está saindo para os outros locais, tá? Uma das maneiras que a gente pode fazer isso é utilizando esses dutos aqui, ó, né? Que aqui a gente conseguiria colocar vários cabos dentro, ó. Então, ó, o duto sai daqui, vai passar por cima da indústria, né? Daí, por exemplo, aqui eu vou ligar alguma máquina, então eu desci para cá. Aí o resto, ó, eu continuo vindo, ó, venho até o outro quadro, tá? Aí desse quadro aqui eu também, ó, vou levar para outra máquina. Então eu desci aqui, temos outro quadro aqui, daí vai subindo, sei lá, vai para o segundo andar, tá? Então aí depende, né, de como é o layout ali da nossa indústria, do que está passando, do que está acontecendo para a gente fazer essa divisão. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né, ó, dessas calhas, né, de como a gente pode ser feito isso, né, podem ser abertas, podem ser fechadas, podem ser essas eletrocalhas que elas são perfuradas, tá? Então, a ventilação é maior, já essa aqui, né, a ventilação é menor, então talvez esquente mais, tá? Tudo isso aqui, pessoal, são os métodos de referência, tá? Vocês lembram lá que quando a gente fez o dimensionamento de condutores, a gente tinha que ver onde esses condutores estavam instalados para que a gente fizesse o dimensionamento deles? Isso aqui entra também, vocês podem olhar lá, que tem os métodos de referência de eletrocalha, de calha perfurada, de duto, né, de fechado, aberto, tá? Então, tudo isso tem lá também, tá? A gente vai fazer a parte de dimensionamento dos condutores em si, vai ser similar lá, tá? Só que o que vai acontecer? Agora a gente vai ter uma corrente maior, o nosso método de referência provavelmente não vai ser mais, né, um eletroduto embutido na parede, vai ser talvez uma eletrocalha, uma calha perfurada, uma bandeja, tá? Então, só isso que vai mudar lá, tá? O método de instalação. Mas aquele procedimento em si que a gente fez o dimensionamento de condutores vai ser o mesmo, tá? E aqui, né, quando a gente for fazer o dimensionamento dos eletrodutos, o que vai mudar é que agora a gente não é mais um eletroduto, né? Vai ser, por exemplo, uma cala, uma canaleta, uma bandeja. Eu trouxe outro exemplo aqui para vocês verem, ó, outra coisa que pode ser feita. Ó, por exemplo, aqui a gente tem um quadro, ó, aí vejam, aqui em cima, né, a gente tem uma calha passando, ó. Então, aqui a gente tem 2 calhas, né? Numa indústria, normalmente a gente tem muita fiação passando, porque são muitas máquinas a serem alimentadas, tá? Então, saímos aqui do quadro, né? E subimos para 2 calhas diferentes, tá? E daí, a partir dessas eletrocalhas, que a gente vai fazer a distribuição, né, para os equipamentos ali dentro da nossa indústria. Também pode ser dessa maneira aqui, né? Aqui a gente tem, sim, eletrodutos, tá? Só que eles não estão embutidos na parede, né? Eles estão aparentes. Aí vejam que temos vários eletrodutos, né? Então a fiação está passando por dentro desses eletrodutos aqui até chegar aos circuitos, aos equipamentos que são necessários, tá?
Então, vejam que tem inúmeras possibilidades aqui de como isso pode ser feito, né? Vai depender muito especificamente da tua aplicação, né? De que tipo de indústria que é, de quais equipamentos estão ligados lá, como deve ser feita a alimentação desses equipamentos, tá? Então, aqui, a gente tem que pensar em muitos fatores, né? Para a gente fazer esse nosso projeto elétrico, tá? Coloquei aqui alguns passos, né? Como que a gente seguiria, tá? Mas pensem que aqui é uma interdisciplinaridade gigante para a gente fazer, né, a instalação elétrica de uma indústria, tá? Então, pensando aqui, né, em alguns passos para a gente fazer. O primeiro é planejamento, né? A gente conhecer, então, todas as plantas, todas as máquinas que vão ser instaladas, todas as especificidades, o que acontece nessa indústria, né? Quais vão ser os setores, quais vão ser os grupos, né, de cargas que eu vou dividir. Projeto luminotécnico, então como vai ser feita a iluminação dessa indústria, se eu tenho grandes galpões, se eu não tenho, se tem algum local que eu vou precisar de uma iluminação melhor, porque acontece algum processo ali, né, que a luz é extremamente importante. Determinação dos condutores, então, né, a gente especificar qual vai ser a bitola dos condutores, tá? Isso depende, então, lembrem, dos critérios, né, lá de queda de tensão, então isso vai depender da distância que vai estar até o quadro. Para isso, né, eu já preciso saber onde vão estar os meus quadros para saber qual vai ser a distância, tá? Qual vai ser a corrente que vai passar, onde isso vai estar instalado, então eu também preciso já saber o trajeto, né, das calhas, dos dutos que vão ter para os meus condutores chegarem até as máquinas, tá? Determinação e correção do fator de potência, aqui tem a ver com aquela parte de potência aparente que eu estava falando, tá? Dependendo do tipo de aparelho, vai consumir potência reativa. Então, eu preciso corrigir isso, tá? Porque a concessionária, ela também mede quanta potência reativa a gente está consumindo, e a gente, inclusive, pode receber multas, tá? Se a gente não fizer essa correção dessa potência, tá? Então, isso aqui é uma parte bem importante. Determinação das correntes de curto-circuito, isso aqui é para proteção, né? Para a gente dimensionar proteção e comando, tá? Então a gente precisa saber quais são as correntes de curto-circuito, quais são os valores de partida dos motores ou de alguma outra máquina que a gente vai ter no nosso local. Por fim, né, fazer o cálculo, então, da malha de terra para toda essa indústria, né? Todos os equipamentos vão ter que ser aterrados, tá? Aí a gente fazer o diagrama de filar, ou seja, né, fazer o desenho, então, de tudo isso, né, na planta, né? E, por fim, né, então, a gente fazer um memorial descritivo, que a gente vai estar, então, esclarecendo, né, todos esses passos, tudo isso que a gente já fez, para a gente enviar depois para a concessionária, tá? Tudo isso que eu falei hoje é só uma visão geral, assim, só para vocês verem, né, terem uma noção de como é feito e de tudo que a gente tem que pensar, né? Então, vejam que, na verdade, a gente tem que pensar em bem... A residência, a gente já tem que pensar em algumas coisas, né? No tipo de construção, no que a gente vai ligar em cada ambiente, se a gente vai cruzar a parede, se não vai, eu vou botar tomadas no quarto, onde que é o meu guarda-roupa, na cozinha, vou botar uma torneira elétrica, onde vai ser esse ponto, né? Já é um pouquinho complexo. Daí no prédio aumenta um pouco a complexidade, mas numa indústria, nossa, daí assim, ó, você vai, né? Porque é muita coisa que a gente tem que pensar, né? Então, essa etapa de planejamento aqui, ó, é bem importante, porque são muitos os fatores que a gente tem que levar em conta e que qualquer coisa errada, né, pode influenciar. Por exemplo, eu coloquei um cabo passando onde tem uma fonte de calor. Então, com o tempo, vai esquentando, vai derreter meu cabo, e daí vai dar um curto, e daí eu posso queimar alguma máquina, ou eu posso parar uma linha de produção, né? Vejam que a complexibilidade aqui é bem maior, tá? E, inclusive, a gente tem que prever, né? Por exemplo, eu tenho uma indústria que ela não pode parar, tá? Ela tem que funcionar 24 horas. Aí a alimentação que eu tenho é por parte da concessionária de energia, tá? E se faltar energia, o que vai acontecer, tá? Então, eu tenho que também prever, não, então eu vou ter que ter geradores na minha indústria, né? Que daí, caso, né, algum dia tenha alguma falta de energia, eu consiga continuar a minha produção. Beleza. Mas aí, que cargas que são essenciais na minha indústria? Porque essas cargas eu vou querer manter com geradores. Se eu tiver alguma carga que não é essencial, talvez não seja necessário, né? Porque senão eu vou ter que ter um gerador muito grande ou vários geradores para suprir as cargas e algumas não são essenciais, tá? Então, é bastante coisa, assim, né? Quando a gente for pensar num projeto elétrico industrial, né? Tudo que a gente tem que levar em conta.
Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, alguma observação? Vocês podem tentar falar agora. Vamos ver se eu consigo ouvir o que vocês... E aí, o que vocês acharam? Era mais ou menos como vocês pensavam? Envolve bem mais coisas? Ficaram com dúvida ainda de alguma coisa?